Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre união estável. Comigo no programa de hoje, o defensor público com atuação na área do direito das famílias e das sucessões, Dr. João Vasconcelos Neto. Então vamos continuar nosso bate-papo aqui, Dr. João Neto. Para quem está chegando agora, Dr. João Neto é meu colega lá, inclusive atua na vara que eu trabalho, na minha atuação do dia a dia, a terceira vara. Já trouxe a doutora Keila aqui, que é a juíza também, que atua conosco. E a gente vai continuar aqui esse bate-papo. E eu queria saber, João Neto, se é possível um casal em união estável que tenha um contrato ali, se ele faça um contrato semelhante ao pacto antinupcial, para a gente falar um pouco sobre essa questão das regras, né, que pode existir nesse contrato, no pacto, que a gente estava falando aqui agora há pouco. É possível, Rosa. Eu acho que eu já até mencionei isso, né? É possível um contrato particular, vamos dizer assim, né? Entre esses conviventes, e aí nesse contrato particular é possível se reconhecer a questão da união estável, né? Estabelecer limites por exemplo, para partilha, né? Para direitos patrimoniais envolvendo aquela união. O que a gente aconselha é que num contrato como esse, né, as pessoas sejam assessoradas por um advogado ou por um defensor público, né, se necessário, porque é importante que num contrato como esse o profissional entenda bem as especificidades daquela relação, exatamente o que aquele casal pretende, né, e para que ele possa promover e estabelecer naquele contrato cláusulas bem específicas e apropriadas para aquela união. Mas é possível sim, esse tipo de contrato, né, com as formalidades que precisam ser preenchidas, né, inclusive eventual para que esse contrato eventual ele possa ser levado, inclusive, a um cartório, né? Para ele poder também ter uma certa validade em relação a terceiros, né? Futuramente numa eventual dissolução dessa união estável, para que aquelas cláusulas também tenham validade em relação a terceiros, direitos de terceiros, interesses de terceiros. Ótimo. João, a gente também vê muito problema em relação a quando existe assim mais de união estável ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente está atendendo alguém, a gente está ali num processo e aparece uma outra situação, aparece uma outra pessoa que por vezes aquela que está no relacionamento não sabe. Né? E eu queria falar um pouco de provas, né, que eu vi aqui no nosso roteiro, não lembrei de colocar, mas é super importante. A gente falar um pouco de como provar essa união estável, o que é importante, se é possível alguém viver uma união estável e outra união estável ao mesmo tempo, ou um casamento e união estável, que é só o que a gente vê na nossa área. Outro dia eu tive um caso e já faz muito tempo, claro, não vou citar nomes, mas foi um caso de uma pessoa que eu estava pelo lado da autora, que queria reconhecer essa união estável, e ela vivia ali 15 anos com ele, tinha 2, 3 filhos em Teresina, só que ele tinha uma vida em Campo Maior também. E ele dizia que ia para casa da mãe dele, ele tinha uma outra mulher lá. De repente essa mulher aparece no processo. E aí? Assim, antes de responder a sua pergunta, Rosa, a gente já falou aqui dos requisitos de união estável, mas a gente lembra que para se reconhecer a união estável, se submeter a um regime de união estável e considerar aquela união como válida, né, como efetivamente de união estável, precisam estar ausentes ali aqueles impedimentos, aqueles mesmos impedimentos que são aplicados ao casamento. Então, por exemplo, não é possível você reconhecer a união estável de uma pessoa que já é casada, por exemplo. Não é possível, por exemplo, eu estabelecer uma união estável entre pai e filha, por exemplo. Então, são impedimentos, né? São situações que impedem a pessoa de casar e que também vão servir para o caso de união estável. E aí você traz uma coisa interessante que ainda a gente vê muito na prática, que são espécies de relações paralelas, vamos dizer assim. Então, você tem alguém que tem um casamento, que tem uma família, contraiu um matrimônio, que vivencia aquele casamento, mas paralelo a esse casamento, essa pessoa também convive com outra pessoa como se casado fosse, né? E aí você tem ali situações paralelas de convivência. A jurisprudência, você deve saber disso, tem sido muito contundente ao não reconhecer essas relações paralelas como união estável, né? E não estabelecer as características de uma união estável a esse tipo de relação. O que acontece e que
é normal, né, e assim realmente tem que ser, é se reconhecer nessas situações alguns direitos para essa convivente, né, que muitas vezes estabeleceu essa relação paralela ou vivenciou aquela relação paralela de boa fé, né, como um caso que você trouxe aqui, né, a pessoa tinha um companheiro aqui, imaginava que, né, ele se dirigia a uma outra cidade sempre, quando na verdade ele ia para outra cidade porque ele tinha um casamento. Então muitas vezes acontece. Então nessas situações em que se verifica a boa fé daquela pessoa que constituiu aquela relação paralela, é possível naquelas situações se reconhecer certos direitos àquela companheira ou àquele companheiro que vivencia aquela relação paralela. Como por exemplo na hora de dividir um patrimônio, porque afinal de contas naquela relação, mesmo ela sendo uma relação imprópria, vamos dizer assim, né, uma relação à margem da lei, ou se estabeleceu ali um esforço comum para se adquirir patrimônio, por exemplo. Então a jurisprudência, os tribunais, a justiça não podia negar esse tipo de situação e deixar de reconhecer situações como essa, né? Mas o que é importante se deixar claro é que essas relações paralelas, né, de alguém que é casado, que estabelece paralelamente um outro tipo de convivência, essa relação paralela não vai ser reconhecida como união estável nos termos da lei. Ótimo. Né? Inclusive, a gente tem, né, um artigo expresso que fala que a pessoa tem que estar, pelo menos, separada de fato. Isso. Então, a gente traz essa situação aqui porque muitas vezes acontece daquele casal demorar para formalizar o divórcio. É só o que a gente vê em nossa área, né, Joneta? A pessoa termina o casamento, ela não providencia o seu divórcio, só que ela está separada de fato, ela não vive mais como um casal. E aí ela começa a se relacionar com outra pessoa e vive união estável com outra pessoa. Então, nesse caso, é reconhecida essa união estável, se provar que ela estava separada de fato do primeiro casamento. É bem lembrado. Então, isso é muito importante, porque acontece demais. Inclusive, o próprio representante do Ministério Público, eles sempre estão ali pedindo a questão da outra mulher, se for divorciado ali, que ele está zelando ali pela regularidade. Na verdade, é muito comum. Isso, né? É muito comum. Você vivencia o casamento, né? E aí você não formaliza aquele divórcio, né? Mas, na verdade, você já está separado, e essa separação, que a gente chama de realmente a separação de fato, ela já possibilita que aquela pessoa, por exemplo, já possa estabelecer um regime, uma união estável com outra pessoa, né? Sem qualquer tipo de impedimento. Então, essa separação de fato, embora não tenha ainda formalizado o divórcio, isso não seria um impedimento para o reconhecimento daquela situação de união estável. Excelente. João Neto, vamos falar um pouco sobre questões patrimoniais, agora, direitos. A gente falou aqui no início do programa sobre os direitos e deveres daqueles companheiros que vivem em união estável. Então, ao final da relação, eu queria que você falasse um pouco, que a gente vê muito, doutor, eu tenho direito a isso, doutor, e aquela casa que eu comprei, doutor, eu tenho direito à pensão alimentícia, e os filhos, eu tenho um filho com ele, eu posso regulamentar essa guarda, direito de convivência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses direitos e desses deveres, tanto durante como após o final da relação. Basicamente, Rosa, a gente repete aqui, né? Embora possa parecer repetitivo, mas você vai ter na situação das uniões estáveis o mesmo que já acontece no casamento, na dissolução do casamento. E aí, já começando pela situação dos filhos, quando essa prole comum, né, filhos estabelecidos durante o casamento, obviamente essa filiação ela é presumida, né? Né? Mas o filho gerado numa relação de união estável, o reconhecimento dessa filiação demanda uma voluntariedade, né? Então é importante que se diga isso também, né? Essa paternidade, essa maternidade, ela demanda uma voluntariedade justamente porque ainda você não tem formalizado aquela união diferentemente do casamento, né? Então a primeira coisa é em relação a isso aí, mas e aí ainda com relação aos filhos, os direitos desses filhos, né, numa eventual dissolução, também não há nenhum tipo de diferenciação quando da dissolução do casamento ou quando da dissolução da união estável. Em relação aos direitos patrimoniais, essa partilha desses bens, elas também são dirimidas da forma como se resolve na dissolução do casamento, observando sempre o regime de bens que foi adotado por aquele casal, né? Se foi comunhão universal, se foi comunhão parcial, né? Mas basicamente as regras que se aplicam na divisão daquele patrimônio, na dissolução do casamento, você vai aplicar também nas uniões estáveis. Então, se aquela união estável, né,
vier a ser dissolvida, e aí o regime naquela união estável adotado, quando em regra o regime é, por exemplo, de comunhão parcial, todo o patrimônio que foi adquirido durante a existência daquela união vai ser partilhado de forma igualitária, né? E aí, fora isso, a gente tem outras situações decorrentes também dessa dissolução e decorrentes dessa união estável, estabelecida entre esse casal, que é, por exemplo, o direito de um pleitear a pensão para o outro, né? São o direito de um se manter dependente, por exemplo, em relação a determinados benefícios previdenciários, né? A inclusão eventual como dependente no plano de saúde. Então, é possível se gerar uma série de direitos também que a gente vai chamar de direitos patrimoniais nessas situações de dissolução de união estável, como se gera também, repito, nas situações de dissolução do casamento. Tá? Certo, então, colegas telespectadores já sabem por que existe esse cuidado em relação à diferença, por exemplo, entre namoro e união estável. No namoro, como nós falamos aqui, o namoro ele não vai gerar qualquer direito em relação ao final do relacionamento, a não ser de ordem civil, por exemplo, danos morais, mas não no âmbito familiar. Então, o que a gente quer dizer é, se eu adquiri uma casa e eu estava em união estável e eu não coloquei nenhum outro tipo de regime de bens, vai se aplicar como união parcial de bens. Então, o que significa? Ao final da relação, quando aquela relação se dissolver, metade daquela casa vai para cada um. Assim, será com todos os bens adquiridos durante aquela união. Durante quando? Do início que eles entendem que houve união estável, do ano de 2000, vamos supor, até o ano de 2023, quando acabou a relação. Então, tudo que foi adquirido ali dentro, bicicleta, garfo, ventilador, nós temos tudo, né, Jonete? Hoje a gente vê, nós temos a questão dos pets, nós temos uma demanda muito grande hoje dos animais, a gente ainda vai fazer um programa falando sobre isso também. Então, é importante essa diferenciação exatamente por isso. Por que hoje as pessoas também estão preocupadas em fazer um contrato de namoro, que a gente também quer trazer esse tema, para afastar exatamente a união estável. Por quê? Porque no namoro não vai gerar esse tipo de direito. Não tem como pedir pensão alimentícia. No caso dos filhos, não. Como o doutor Jonete falou, filhos, filhos têm direitos iguais, as pensões, pensão alimentícia, guarda, direito de convivência, tudo isso tem que ser respeitado também ao final da união estável. E agora, doutor Jonete, eu queria falar um pouco também de nem precisa, né, Rosa? Nem precisaria isso. Do casamento, da união estável. Nem precisaria. Né, quando a gente fala de filhos, né, prole comum, nem precisaria a gente tratar aqui como se esses direitos fossem decorrentes porque havia ali uma união estável, havia ali um casamento. É verdade, é uma ótima observação. E aí, só para você lembrou bem que do jeito que as pessoas podem formalizar a união estável para se proteger lá na frente, né, para garantir determinados direitos, estabelecer certos deveres, as pessoas podem se proteger também com o que você falou de chamado contrato de namoro, né, que é deixando claro que ali se trata de um namoro, né, qualificado, vamos dizer assim, mas sem as especificidades e os requisitos de uma união estável. Exatamente. Né, é também uma forma da pessoa se proteger em situações como essa. Né? Exato. A gente teve até o jogador do Palmeiras, né, o Hendrick, que fez um contrato de namoro, não sei se você soube. Ah, sim. Ele fez um contrato super detalhado, a gente vai trazer depois esse tema, engraçado. João, então a gente queria falar agora também de um tema que sempre traz dúvidas, que é a questão da herança, né? Como é que funciona essa questão da herança? Por que a gente é repetitiva? É exatamente para a gente trazer essa diferenciação quando existe entre união estável e casamento, entre união estável e namoro, porque esses relacionamentos, como você disse, muitas vezes a pessoa vive ali, se ela não tiver aquela certidão de casamento, como é no casamento, muitas vezes ela não sabe o que é que ela está vivendo e não conhece os seus direitos. Daí a importância aqui da gente estar trazendo essas diferenças, e hoje você vai sair daqui sem nenhuma dúvida, não é, doutor Jonete? O doutor Jonete deu uma aula aqui sobre união estável, sobre namoro. Imagina. E a gente vai falar um pouco agora dessa parte sucessória, que sempre também é um motivo muito grande de conflito para aquela família que já vem passando ali por um momento tão difícil e aí ainda tem que brigar com todo mundo, né? Se não tiver realmente bem delimitados os direitos, essas questões do planejamento sucessório, né? Que a gente... sempre foi um drama, né, Rosa? A questão sucessória da companheira sempre foi algo complicado, porque ainda que a gente tivesse verificado, ainda que se verificasse inúmeras alterações, né, evolução mesmo no sentido de se garantir direitos a essa companheira,
quando a gente abordava a matéria na questão sucessória, a gente ainda via, né, ainda era possível vivenciar ali muito preconceito e discriminação na questão sucessória, na partilha da herança, né, no que diz respeito, quando a gente comparava a situação de uma cônjuge, né, de alguém que era casado, que perdeu o marido, que perdeu a esposa, ao de um companheiro ou de uma companheira sobrevivente, né? O fato é que a jurisprudência já se manifestou sobre isso, né? Então, muito embora a gente tem ainda um Código Civil que estabeleça lá, né, expressamente diferenciação, né, uma certa discriminação, vamos dizer assim, entre o direito sucessório da companheira e do cônjuge. A jurisprudência, os tribunais brasileiros, a justiça brasileira já estabeleceu que toda a questão sucessória, né, todos os direitos sucessórios que são aplicados ao cônjuge sobrevivente, também serão igualmente aplicados ao companheiro ou à companheira. Então, eles se tornaram, vamos dizer assim, herdeiros, né, com privilégio, vamos dizer assim, herdeiros privilegiados, podendo concorrer com os descendentes daquele falecido, o que não acontecia, o que só acontecia com a cônjuge, não era garantido à companheira, né? Então é algo que já foi decidido pela jurisprudência, né? Muito embora a gente ainda tenha na legislação um assunto polêmico ainda. Ainda se discuta, ainda é uma certa polêmica, né? Porque a legislação ainda não foi devidamente corrigida, mas o fato é que essa incorreção na legislação já foi devidamente suprida pela jurisprudência. E aí eu queria lembrar aqui só, Rosa, que veja como é importante a questão da formalização, né? Sim. Porque quando você não tem formalizado essa união estável, né? E às vezes a gente se depara com, muitas vezes você tem situações que chegam lá para a nossa análise de pessoas que viveram durante 20 anos, né, com outra pessoa, a pessoa morre, ele nunca formalizou aquela união estável, ele precisa providenciar um processo de inventário para poder viabilizar a partilha de todo aquele patrimônio, e ele fica inviabilizado de participar daquele inventário porque ele não tem reconhecido a situação de companheiro, a situação de união estável naquela situação, né? E aí nessas situações, e olha como é burocrático, né, quando você não toma essas precauções com esses cuidados, né, de maneira preventiva mesmo, né? Você tem que providenciar uma ação à parte para que as pessoas saibam, né? Você tem que providenciar uma ação à parte, uma ação autônoma, para que você prove que você vivia em regime de união estável, para você poder ingressar naquele inventário e buscar o seu quinhão, buscar o seu direito na partilha daquela herança. Não? Então, por isso que é importante esse cuidado que as pessoas precisam ter, né, de formalizar essa união estável, porque os problemas eles acontecem, né, e eles podem dificultar muito às vezes a vida, né, de alguém que passa por uma dissolução, ou às vezes alguém que passa, né, pelo falecimento do seu companheiro e não formalizou com antecedência, né, de forma preventiva aquela união estável. Exato, então a gente vê o inventário, ele já é algo que é bastante demorado. Que é bastante burocrático. Na maioria, né, das vezes, claro, se você recorrer às vias judiciais, porque a gente também sabe que agora, e a gente também quer trazer esse programa, né? Enfim, são muitos temas em nossa área, né, Jonathan? É muito rico para a gente conversar, e eu estou muito feliz porque o programa de hoje, por exemplo, a gente já está assim, quase finalizando aqui as nossas dúvidas, mas a gente conseguiu trazer de forma leve para a população um tema tão importante. Sim. Que é a finalidade maior desse programa, é trazer essas informações da forma mais compreensível possível. Então, um inventário que é algo bem demorado, ainda se torna mais demorado se a pessoa não tiver formalizado sua união estável. Por quê? Porque ela só vai ser considerada companheira se ela provar que é companheira. Ou ela vai ter que ter um contrato de convivência, aí tudo bem, ela pode, dentro daquele processo, trazer ali aquele contrato, que não vai depender de provas testemunhais, enfim, ou ela vai ter que entrar com essa ação que o doutor Jonathan falou sobre o reconhecimento da sua união estável. Que nem tudo está perdido, né, Rosa? Quando você, né, para você que está nos assistindo, você precisou entrar com a ação, não providenciei, não formalizei aquela união estável, preciso reconhecer essa união estável depois, preciso de uma ação só para isso, não tem um contrato de convivência, não providenciei escritura pública, é possível sim provar a existência daquela união estável com outros documentos, né, através de testemunha, através de uma conta bancária conjunta que você eventualmente tenha tido com seu companheiro, com sua companheira, né, com
a prova, por exemplo, de prole comum, né? Você junta que teve filho, comprovante de residência, né? Que coincidido com o do seu companheiro, com o da sua companheira, né? O fato é que é possível, sim, obviamente, você passa por todo o desconforto que é uma ação judicial, né? A ação judicial é algo realmente que demanda paciência, né? Mas para deixar claro, para deixar tranquilizar as pessoas que é possível sim esse reconhecimento, mas com uma certa dificuldade que toda ação judicial traz para aquele que procura, né, e que busca essa ação. João Neto, então assim, em resumo, depois de tudo que nós conversamos aqui, você recomendaria uma pessoa a formalizar a sua união estável? Muito, Rosa. Eu acho que por tudo que a gente comentou aqui, né, por todas as dificuldades que a gente vê, às vezes, né, os casos que nos chegam lá para análise, alguém que está passando por uma dissolução, alguém que teve o seu companheiro falecido, que precisa providenciar o inventário. O primeiro grande problema que essas pessoas enfrentam sempre é o reconhecimento dessa união estável, porque não providenciou isso com antecedência, né? Então, toda vez, né, que fique muito claro, toda vez que a gente vai discutir sobre herança, que a gente vai discutir sobre partilha de patrimônio, né, que a gente vai discutir sobre eventual pensão que aquele companheiro quer pleitear em relação ao outro, tudo passa primeiro pelo reconhecimento daquela união estável, né? Em que período se estabeleceu aquela união estável. E aí, obviamente, você vai ter que ter a paciência, você vai ter a tranquilidade para aguardar que o juiz daquele processo judicial estabeleça que houve ali uma união estável, para que a partir do reconhecimento daquela união estável, você possa pleitear todos os direitos decorrentes daquela relação que você tinha com aquele companheiro, com aquele seu companheiro. E aí, João Neto, eu sempre faço aquela questão, 2 pesos, 2 medidas. Tudo que tem um bônus tem um ônus. Então, ao passo que a união estável, você não tem que passar por todas aquelas formalidades que nós falamos aqui no início do programa, sobre a habilitação do casamento, testemunha, juiz, casamento, mas também tem essa questão de, para que você tenha direito ali ao final da relação, ou às vezes até durante, uma série de questões, como a gente falou aqui, partilha de bens, pensão, você tem que provar essa união estável. Muitas vezes, a gente sabe que hoje, graças a Deus, tem muitas provas em relação até às redes sociais, a gente sabe, conversas de WhatsApp, a gente já conversou aqui sobre as precauções que você tem que tomar em relação a esse tipo de prova, mas às vezes, se você depender, por exemplo, de uma prova testemunhal, somente de uma prova testemunhal, muitas vezes é complicado, né? Eu também já tive situações em que eu dependia só dessa prova e foi bem complicado, por conta, né, enfim, de às vezes passar muito tempo, né, de ser pessoas muito próximas àquele casal e ser difícil de comprovar. Então, por hoje é só, finalizamos mais um Família na Real. Eu quero agradecer ao meu convidado pela disponibilidade, pelo conhecimento, pela atenção. Eu queria lhe agradecer demais aqui, doutor João Neto, por ter aceito imediatamente o convite. Já fica aqui logo para outros bate-papos. Doutor João Neto, vocês viram que ele tem muita facilidade de passar o conteúdo. Ele é professor, mas doutor João Neto, você é professor de concurso, diga aí. Eu já estou nessa labuta aí de dar aula desde 2007, né? Eita, pois é. E na família, então, a gente já está há muito tempo, né, Rosa? A gente já sabe lá da nossa... Mas eu que agradeço o convite, Rosa, e mais uma vez, parabéns, tá? Pelo programa, parabéns pelo debate que você está promovendo aqui. E acho que só quem tem a ganhar é a população mesmo, as pessoas que têm a oportunidade de assistir o seu programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela escuta e paciência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.